Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje a gente vai dar seguimento para mais um vídeo sobre a beleza de cada época. Mas antes de tudo, não te esquece. Olha, a pessoa já está emocionada. Não esquece de te inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com alguém que também tem interesse em saber mais sobre essas coisas, os estilos, a moda, a maquiagem de épocas anteriores à nossa. E também eu te convido a me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre postando coisas novas, vídeos, a gente tá sempre conversando através dos stories, então a gente acaba ficando mais próximo, mais intimista. Então vem que eu te convido para estar comigo em mais uma jornada, em mais um ano de descobertas sobre a moda. E hoje em especial, vamos aos anos 20. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre a época dos anos 20 é que as mulheres tinham um estilo muito mais minimalista. Elas acabavam preferindo coisas mais padronizadas e assim ser mais versátil os seus looks. Quanto menos curvas e excessos, diferentes de épocas anteriores, melhor. Inclusive, nessa época, existia um sutiã que diminuía os seios, para justamente dar esse padrão mais reto, mais alongado do corpo feminino. Elas também evitavam fazer aqueles excessos de curva na cintura. O espartilho já não é algo tão usado, ele diminuiu bastante o tamanho, né? Porque antigamente a estrutura dele vinha das costelas até o quadril, e agora ele ficava mais acinturado para dar essa curva mais feminina, mas sem excessos. Então os anos 20 foi essa revolução aí, né? Dos corpos mais naturais, mais retos, mais alongados. Os vestidos sempre fizeram parte do guarda-roupa feminino, e nos anos 20 não é diferente. Então aqui em especial os vestidos com até a altura do tornozelo, mais ou menos, e braços expostos começaram a revolucionar e a sensualizar mais as mulheres. Os tornozelos nessa época eram algo mais sensual, algo mais provocativo, assim, porque insinuavam as pernas. Então quando a gente sentava, a gente, né, entre aspas, mas quando a mulher sentava, automaticamente o vestido subia um pouco, então dava aquela sensação mais sensual, mais provocativa, mas nada vulgar. As mulheres, elas eram mais controladas, né, com relação a isso, não tinha essa exposição tão grande como hoje em dia do corpo, né, a gente tá falando aí de 100 anos, praticamente. Então, 100 anos, estamos falando de 100 anos de diferença, e nessa época a ousadia das mulheres era essa. Inclusive, quanto menos seio, melhor, quanto menos decote, era melhor. O corte de cabelo também era bem padrão, inclusive ele voltou nessa época, agora aí nos anos 2000, né? O cortezinho Chanel, mais na altura do queixo. Eu, inclusive, usei o cabelo assim, eu amei e estou bem assim, interessada em retornar com o cabelo bem curtinho. Mas, enfim, nessa época, essa parte do pescoço, do colo, ele era mais, assim, sensual, então as mulheres acabavam utilizando bastante deste artefato, né? Foi daí que surgiu o cabelo Chanel, e ele sim é inspirado na Chanel, né, da Coco Chanel, na Gabrielle Chanel, que fez aí uma das marcas mais conhecidas e mais luxuosas que hoje em dia a gente tem no mercado. E aqui eu não quero abordar a questão política dela, porque isso não condiz com o tema do nosso vídeo, que é sobre moda, sobre a beleza, mas que sim, a Coco Chanel, em 1920, foi uma das mulheres que revolucionou o guarda-roupa feminino e trouxe para nós muitas tendências que até hoje estão sendo usadas. Nessa época também tinha a tendência de um chapéuzinho, que é um clássico que todo mundo já deve ter visto em alguma novela e que remete aos anos 20, que ele se chamava cloché. É um nome francês, acredito eu, né? E além desse chapéu e o cabelinho curtinho, né? Os tons da moda eram bege, azul escuro, tons mais pastéis, cores mais assim que remetem a um guarda-roupa realmente minimalista e que tu pode acabar variando, usando de diferentes formas aquelas peças. Então isso era a tendência. E eu particularmente acho incrível, porque as mulheres acabavam usando mais variedades de sobreposições, posso dizer assim. Outra tendência dessa época que ainda está aí no nosso guarda-roupa, no nosso dia a dia, é o blazer. As mulheres, Coco Chanel, que foi uma das mulheres que revolucionou a moda, ela trouxe a peça que até então era masculina para o guarda-roupa feminino e fez com que essa revolução das peças masculinas entrasse no guarda-roupa feminino, e o blazer, obviamente com uma padronagem, um corte
muito mais delicado, né, e muito mais feminino para a época, ele acabou entrando no guarda-roupa feminino. E eu particularmente acho lindo um blazer, né? Um blazer ele dá um ar de elegância, um ar de sofisticação para o corpo feminino e também para o homem. Mas o blazer hoje em dia se usa bastante aquele blazer mais alongado, mais acinturado, e isso faz com que a gente se sinta muito mais poderosa, muito mais bonita, muito mais mulherão, assim, né? Além do blazer, cardigans, capas e colares, bastante colares, eles eram moda e tendência nessa época e não saíram de moda por muito tempo. Inclusive, blazer, cardigan, colares são tendências que seguem ainda hoje em dia no nosso guarda-roupa. Nessa época, as mulheres começaram a ser um pouquinho mais ousadas em ir à praia. E aí entram os maiôs mais inteirinhos na questão dos glúteos, virilhas, eles eram mais shorts, né, posso dizer assim, mais inteirinhos na parte superior, dando esse aspecto muito mais confortável e muito mais ajeitadinho, assim, pra ir na praia. Nada muito insinuando seio, quadril e glúteos, não. As mulheres, elas iam pra praia bem arrumadas, inclusive, se vocês olharem fotos na internet, as mulheres estão sempre muito elegantes indo à praia. E os maiôs, eles eram tendência, nada de biquíni muito cavado, coisa do gênero. Era mais na altura do... passando a linha dos glúteos, posso dizer assim, né? Um palmo e meio abaixo da linha dos glúteos, isso também era muito normal. E a maquiagem, que é uma das coisas que a gente mais acaba notando realmente diferença entre uma época e outra, uma geração e outra, com essa aqui não é diferente. Os olhos, eles eram bem marcados com preto e os lábios em tons de vermelho. Porém, vamos ressaltar um detalhe, as mulheres, elas pintavam os lábios em vermelho, porém em formato de coração. Então era algo assim mais delicadinho. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, que era algo bem contornadinho para dar esse aspecto de coração. Elas passavam também o batom na parte superior dos lábios, assim, mesmo que ultrapassasse um pouquinho, para dar esse formatinho de coração. Máscaras de cílios também foi tendência nessa época aí, né? E elas gostavam realmente de deixar esses aspectos mais alongados dos cílios. E elas tinham um bloco que elas deixavam mais úmido, posso dizer assim, né? Com água. E com um pincelzinho de cílios e sobrancelha, elas faziam a aplicação e deixavam secar. Essa era a maneira com que se tinha antigamente a máscara de cílios. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos uma variedade imensa no mercado e que pode nos dar aí volume, alongamento, à prova d'água, sem ser à prova d'água, com cor, sem cor. Hoje em dia a gente tem bastante variedade desse produto, mas nessa época as mulheres tinham esse bloco aí que eram chamados os dark olhos dark, posso dizer assim. Eram os olhos mais marcados, mais contornados, mais dramáticos, a boca nesse tom de vermelho, fazendo com que a mulher se sentisse mais poderosa e mais dentro da moda. A pele do rosto sempre nesse tom mais pálido, com esse pó de arroz, que já conhecemos aqui em épocas anteriores, era bastante utilizado também. E um detalhe bem importante, nessa época as mulheres gostavam de um blush. Nessa época as mulheres aplicavam bastante blush, o rouge, né, na área das bochechas, da maçã do rosto, dando esse ar mais de saudável, esse ar mais jovial. E esse estilo de roupa, de maquiagem dos anos 20 eram chamados as melindrosas. E provavelmente tu já ouviu esse nome, essa nomenclatura em alguma novela, algum documentário, algum livro, porque é algo bem comum da gente ouvir, né? Então esse estilo de se vestir, esse estilo de moda, posso dizer assim, a moda dessa época, eram as melindrosas. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo aí, lá de 1920, agora a gente pode fazer uma comparação, a gente sabe um pouquinho mais como é que era, como é que não era, fazer análises, né, do que a gente ainda usa, do que a gente não usa. É óbvio, gente, que mesmo que com os mesmos produtos se pode realizar essas coisas, a tecnologia foi nos ajudando bastante a desenvolver produtos de melhor qualidade, produtos mais seguros e evitando, obviamente, alergias e coisas do gênero. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar um like, te inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau!